Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade à análise do nosso livro, Anotações de Processo Civil. Nós estamos na quarta parte do livro, como os senhores sabem, que aborda a tutela jurisdicional executiva. Nesse momento, estamos estudando o procedimento do processo autônomo de execução, lastreado por título executivo extrajudicial, para satisfação da obrigação de pagar quantia. Estamos analisando as fases desse procedimento, já falamos sobre a citação e seu recebimento, a petição inicial e seu recebimento, a citação e as condutas possíveis do executado. Vamos agora tratar de modo separado desse terceiro ato processual, que é o arresto de bens do devedor. Vamos a ele. Pode acontecer de o oficial de justiça não localizar o devedor depois de procurá-lo razoavelmente, mas encontrar bens que respondam pela dívida. Nessa hipótese, aplica-se o que está previsto no artigo 830 do CPC. O oficial de justiça arrestará tanto os bens do devedor quanto bastem para garantir a execução. Trata-se de medida tomada ex officio pelo oficial de justiça. Ele não precisa esperar que o juiz lhe dê a ordem de arrestar bens. O arresto nada mais é do que uma penhora prévia. O normal seria antes citar o devedor e depois, caso este não pagasse, proceder à penhora. Mas não sendo encontrado o devedor, não seria justo ao credor, nem racional, que não se separassem desde logo bens para responder diretamente pela execução. O arresto, assim, é uma maneira de se evitar que a não localização do devedor impeça o curso normal da execução. É, portanto, medida que toma em conta o princípio da máxima utilidade da execução, a máxima efetividade da prestação jurisdicional. O arresto de que trata o artigo 830 antecipa a penhora, daí ser chamado também de pré-penhora. Desde que devidamente convertido em penhora, gera a mesma preferência que esta se atribui. Nós falaremos sobre a penhora em uma outra oportunidade adiante. Parte da doutrina sustenta que o arresto mencionado lá no artigo 830 seria uma medida de natureza cautelar dentro do processo executivo. No Código de Processo Civil de 2015, extingue-se a medida cautelar típica de arresto, permitindo-se que idêntica proteção seja obtida por meio de uma medida urgente cautelar atípica, dele diferenciando-se apenas pela circunstância de poder ser concedida na própria execução, independentemente da instauração de um processo autônomo de natureza cautelar, um processo cautelar específico. Uma outra mudança que o Código empreendeu, além de não ter mais um processo autônomo de cautelar, de tutela cautelar, foi a retirada de denominações. Essa cautelar tem de arresto, de sequestro, agora
fala-se somente em tutela cautelar genérica, tutela cautelar, portanto, atípica. Mas esse entendimento é rejeitado pela doutrina majoritária, pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, a medida do artigo 830 não se submete aos requisitos da tutela cautelar, modalidade de tutela de urgência, quais sejam fumus boniuris e periculum in mora. Não precisa ser comprovada uma situação de especial gravidade para que se proceda à penhora. Seus requisitos são bastante singelos. Em primeiro lugar, o devedor não ter sido localizado pelo oficial de justiça. E o segundo requisito, lógico, é que o oficial de justiça encontre bens penhoráveis. Uma segunda justificativa para não atribuir natureza cautelar ao arresto é a seguinte: se fosse cautelar, o arresto do artigo 830 teria de ser previamente deferido pelo juiz, a exemplo do que se dá com todas as medidas cautelares. Entretanto, ele é feito automaticamente, de ofício, como vimos, pelo oficial de justiça, independentemente de determinação do juiz. Uma terceira distinção entre cautelar e essa providência de arresto do artigo 830. Uma vez que é apenas o adiantamento da penhora, compartilha da natureza desta. Sendo a penhora ato executivo, o arresto do artigo 830 também o é. Daí que se fala em uma pré-penhora. A definição da natureza da pré-penhora tem, no mínimo, um ponto de relevância prática. Se fosse uma medida cautelar, teria entre seus pressupostos o do periculum in mora. Então, não bastaria o devedor não ser localizado. Precisaria também ficar comprovada a existência de algum especial risco de lesão aos interesses do credor. Tendo natureza de ato executivo, o arresto do artigo 830 submete-se única e exclusivamente aos dois pressupostos objetivos acima indicados: a não localização do devedor e a localização pelo oficial de justiça de bens a serem arrestados. E a ele se procederá se presentes tais requisitos, independentemente de qualquer outra circunstância de perigo para o direito do credor. O arresto, ou a pré-penhora, envolve as seguintes etapas procedimentais. Terá de haver concreta tentativa do oficial de encontrar o devedor. Por isso devem ser cumpridamente e detalhadamente dia, hora, local, certificadas as diligências realizadas para localizar o executado. O CPC de 2015 inovou em reduzir para 2 a quantidade de tentativas que devem ser feitas. Vejam o parágrafo 1º do artigo 830. Procede-se, então, ao arresto, como se vê do caput do artigo 830. Nos 10 dias seguintes, o oficial de justiça deve procurar o devedor por mais 2 vezes. Caso o oficial de justiça finalmente consiga citar o devedor, este poderá pagar em 3 dias, hipótese em que ficará sem efeito o arresto realizado. No entanto, se não pagar, o arresto converte-se em penhora. Caso não encontre o devedor, o oficial de justiça certificará o ocorrido. Vejam a parte final do parágrafo 1º do artigo 830. O credor, então, requererá a publicação de editais de citação do devedor. Parágrafo 2º também desse artigo 830. Realizada a citação por edital, o devedor terá novamente 3 dias para pagar. Lapso este que se conta depois de transcorrido o prazo do edital e na forma do artigo 224. Durante o prazo previsto no edital de citação, não se considera ainda realizada. Aquele é o prazo para fins de realização da citação por edital. Os 3 dias contam-se, portanto, do término do prazo da citação por edital. Não o fazendo, o arresto converte-se em penhora, independentemente de termo, como se vê do parágrafo 3º do artigo 830. O devedor terá ainda prazo de 15 dias, também contado na forma do artigo 224, e depois de decorrido o prazo do edital, para a oposição dos embargos do executado. Diante da conversão do arresto em penhora, será formalizado o auto de penhora,
artigo 838. A seguir, o devedor será intimado da penhora. Caso ele continue não sendo encontrado, o juiz dispensará a intimação ou determinará novas diligências para fins de localização do executado, conforme o caso. Se depois dos editais o executado ainda assim não comparecer no processo, deverá ser nomeado curador especial, já que se enquadra na hipótese lá do inciso 2º do artigo 72, a curatela especial que é exercida pela Defensoria Pública, né, senhores? Ao qual caberá, inclusive, a apresentação de embargos do devedor. Por muito tempo, discutiu-se se caberia a nomeação de curador especial nessa hipótese, uma vez que, teoricamente, o executado que não ingressa no processo não é rével. A questão hoje está pacificada, havendo, inclusive, enunciado de súmula do STJ, é o enunciado de número 196 da súmula do STJ. Aspas, ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer rével, será nomeado curador especial com legitimidade para apresentação de embargos. A quarta fase, o quarto ato do processo, é a oposição de defesa pelo executado por meio dos embargos à execução, já que nós estamos no processo autônomo de execução iniciado por um título executivo extrajudicial. Não estamos lá no cumprimento de sentença, a fase do processo sincrético. Enfim, essa etapa de defesa do executado, em cada uma das suas espécies, modalidades, já foi analisada. A matéria já veio a ser adiantada no presente material, para onde se remete o leitor. Nós já fizemos alguns vídeos para tratar da defesa do executado. Nós vamos, nesse momento, então, passar essa análise. Remeto, portanto, o aluno àqueles vídeos específicos. E aí a gente encerra, portanto, a fase inicial. Vamos para a segunda fase, que é a fase preparatória, que é iniciada por um ato relevantíssimo, que é a penhora de bens suficientes do executado para fim de satisfação da obrigação a favor do exequente. Esse tópico é relevantíssimo, importantíssimo, até bastante extenso. Nós vamos deixar para tratar da penhora separadamente a partir do próximo vídeo, tá certo? Então é isso, meus amigos. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.